vou, sou o que leva a cura ao mundo. Sou um riacho sereno contemplando as flores que ficam à margem de um leito seguro. O destino da flor é ser bela e profunda. Sou a corrente de amor que navega no mundo, o magnetismo e a fé que te guia ao seu destino, a felicidade. Sou uma luz, sou o amor, sou o que leva a paz ao mundo, sou o caminho, sei onde vou, sou o que leva a cura ao mundo, sou o que dá e não cobra, pois rico na alma e pobre no bolso, encho de calma, de força e alegria a sua morada. Sou o que vai para a luta com armas em punho, mas que só ferem o escudo do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Sou uma luz, sou o amor, sou o que leva a paz ao mundo, sou o caminho, sei onde vou, sou o que leva a cura ao mundo, sou a esperança que estanca o choro nos presídios, o carinho que chega aos velhos nos asilos, o prato de sopa aos milhões de famintos. Sou o que tira a pedra em seu coração, o remédio da dor num peito em erosão. O destino do homem é ser livre e bondoso. Sou o que ensina a humildade e a fraternidade, que a vida é luta e a morte não é luto, que sem caridade não há salvação. Sou o que te vela e revela que a vida não para, que segue em outros mundos ou de novo na terra a evolução da humanidade. Sou uma luz, sou o amor, sou o que leva a paz ao mundo, sou o caminho, sei onde vou, sou o que leva a cura ao mundo. Olá, meu nome é Inês, estou aqui a convite da nossa companheira Maristela, do Centro Espírita de Maricá, e é com muita alegria, após um tempinho do pedido, hoje estou iniciando essa nova maneira que temos para estudar a doutrina dos Espíritos de uma forma virtual.
Eu pertenço ao Centro Espírita Bezerra de Menezes do Estácio e vamos ler uma página do nosso preparatória e fazermos a nossa prece para esta reunião. A página escolhida foi do livro Fonte Viva, 163, Aprendamos com Jesus. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Paulo, Colossenses 3:13. Comentário de Emmanuel. É impossível qualquer ação de conjunto sem base na tolerância. Aprendamos com o Cristo. O homem identifica no próprio corpo a lei da cooperação, sem a qual não permaneceria na terra. Se o estômago não suportasse as extravagâncias da boca, se as mãos não obedecessem aos impulsos da mente, se as mãos não obedecessem aos impulsos da mente, se os pés não tolerassem o peso da máquina orgânica, a harmonia física resultaria de todo impraticável. A queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando-lhe a execução. Indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos que nos são peculiares, a fim de que conquistarmos a capacidade de sacrifício que nos estruturará a sublimação em mais altos níveis. Para que o trabalho nos eleve, precisamos elevá-lo. Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível nos disponhamos a ajudá-lo. Recordemos que o supremo orientador das equipes de serviço cristão é sempre Jesus. Dentro delas, a nossa oportunidade de algo fazer constitui só por si um valioso prêmio. Esqueçamos-nos, assim, de todo o mal para construirmos todo o bem ao nosso alcance. E para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportar-nos como irmãos, aprendendo com o Senhor, que nos tem tolerado infinitamente. Senhor Jesus, mestre amigo, companheiro de nossa jornada evolutiva, aqui mais uma vez nos encontramos juntos para compartilhar com os nossos companheiros aquilo que pudemos estudar na luz da doutrina espírita, refletir para que esses ensinamentos fiquem em nosso coração e possamos utilizá-los sempre que necessário, como teus filhos, centelhas divinas do amor, da paz e da busca constante à nossa evolução. Graças a Deus. Então, meus irmãos, escolhi para a nossa reflexão o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que agora vamos compartilhar com vocês a tela para juntos estudarmos o que Kardec nos deixou como ensinamento. Então, o capítulo é o Cristo Consolador, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Nessa linda imagem, vemos Jesus olhando o nosso planeta
de provas e expiações, buscando-nos com seu olhar amigo e dizendo-nos aos nossos corações: como posso vos ajudar? Como podeis vir a mim para eu vos aliviar? E essa é a passagem inicial deste capítulo, passagem de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, e eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Esses ensinamentos de Jesus nos tocam ao coração, porque diz para nós ir ao encontro dele, porque ele nos aliviará das nossas dificuldades e dos nossos sofrimentos. A passagem vai ser repetida mais uma vez durante o estudo, porque ela é um pouquinho mais longa, mas para que a gente possa refletir nessa primeira parte do jugo suave e fardo leve. E essa figura nos faz lembrar o fardo que às vezes carregamos com tanta dificuldade, transformando algo leve em algo muito pesado. Porque deveríamos, estar mais eretos para carregar o peso e mais preparados de conhecimento, buscando esse alívio para o fardo, que às vezes nós aumentamos o peso em vez de diminuirmos. Às vezes nós transformamos algo que é passageiro em algo constante, em algo que fica como ideia fixa em nosso pensamento. E aí vamos aumentando o peso de uma emoção, de um sentimento, de uma dificuldade pelas quais estamos passando. E nessa outra figura já nos mostra este fardo que às vezes nos faz prostrar pelo peso que às vezes colocamos em cima dele e tentamos levantar, mas que quando pedimos ajuda ao Mestre Jesus, nos levantamos e nem sentimos este fardo que se torna leve e jugo suave. Então essa figura nos mostra a nossa caminhada em busca do Mestre Jesus. E aqui, mostrando essa pena, porque o jugo é suave e o fardo é leve. Podemos transformar uma dificuldade nossa em algo mais leve, que fica mais fácil de levarmos como uma pena, ou podemos transformá-lo em algo insuportável, que vai nos fazer até nos abaixarmos, nos quase ajoelhar para carregar aquele peso que nós próprios transformamos. E o convite que Jesus nos faz, quando ele diz do jugo leve, é esse convite que destacamos aqui. Lembrando que jugo é esse aparelho, essa figura de madeira, que é colocada, em alguns locais ainda existem, mas que é de um tempo mais antigo, nos bois, para que eles possam caminhar juntos
seja para arar o campo, seja para distribuir as sementes, seja para seguir a trajetória, para que eles possam caminhar juntos, na mesma rota, na mesma linha que o outro. E aí nos diz aqui o convite: devemos emparelhar as nossas aflições, as nossas dificuldades com Jesus, estarmos em comunhão com Jesus nas nossas ações, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Aprender com Jesus, que é todo mansuetude e humildade, e trabalhar com e para Jesus. Mesmo que esse trabalho seja a nossa profissão, se nós transformarmos esse trabalho que exercitamos para os benefícios necessários ao nosso consumo, à nossa vida, no nosso mundo, se trabalharmos com alegria, com disposição, com boa vontade, vamos trabalhar com e para Jesus, porque além de nos auxiliar, principalmente, nós estaremos auxiliando a todos aqueles que nos servem e com isso estaremos trabalhando com Jesus. O que nos é pesado e Jesus pode aliviar? O que é que nós transformamos em peso em nossas vidas? E diz a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Então, quem de nós, no momento atual, dessa pandemia, não estamos passando por essas dificuldades, por perda de entes queridos, por dificuldades financeiras com perda de emprego, com decepções dentro, às vezes, da nossa própria família, com dores físicas. Mas não devemos perder a esperança, porque a esperança, como diz aí essa figura, é a única coisa que nos torna mais forte e, com certeza, com menos medo. Medo de adoentarmos, medo de realizarmos alguma atividade, medo de sermos mais fiéis à doutrina de Jesus com aquilo que ele nos ensina. E aí vem o consolo através do Consolador prometido. Desta passagem de João: se me amais, guardai os meus mandamentos, e rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. E aí nós gostaríamos de lembrar as 3 revelações da doutrina espírita. A primeira, em um momento mais difícil da humanidade, trazida por Moisés, uma lei de talião. A segunda revelação, que é o nosso Mestre Divino Jesus, que nos fala sobre o amor, principalmente a nós mesmos, ao nosso semelhante e ao Pai. E a terceira revelação, que é a doutrina espírita, que vem nos clarear
vem tirar o véu daquilo que está mais difícil de compreendermos como Consolador prometido, para que possamos entender o que estamos fazendo, da onde viemos, para onde vamos, o que podemos realizar de bom e o que Jesus tem a nos ensinar, para que fiquemos eternamente ligados a esse amor divino que Jesus nos dá. Mas estamos no nosso planeta Terra, um planeta que sabemos como mais um de provas e expiações. E ele vem nos dizer que nós escolhemos no mundo espiritual, através do nosso livre-arbítrio, de acordo, é claro, com a nossa evolução, uma prova que é um resgate escolhido ou, às vezes, uma expiação que, pela nossa dificuldade, às vezes, nos é imposto. E ele nos coloca neste quadrinho: expiações, resgate imposto a espíritos recalcitrantes. Quantas vezes nós vamos ter, que repetir alguma dificuldade nossa? Quantas vezes temos ainda que reencarnar para compreender melhor o que precisamos mudar em nós mesmos? Isso é um desafio, uma oportunidade de aprendizado e um teste, uma experiência pela qual temos que passar. E como prova, já somos espíritos mais conscientes, sabemos que temos dívidas e que devemos reparar as nossas dívidas, porque erramos e tomamos atitudes equivocadas. Então, esse é o nosso planeta, onde estamos aqui em provas e expiações, e muito poucos em missões. Então, por que esse nosso planeta de tanto sofrimento, de dor e de miséria? Será que a consolação para essa nossa dor através do materialismo? Ou seja, vamos nos colocar assim de uma forma mais genérica, diremos assim, através dos bens de consumo que temos, por exemplo, É aí que vai nos dar o consolo? Muitos acham que é o que temos, quantos carros, quantas casas, quantos bens, que vai nos tornar mais felizes. Mas será isso mesmo? Será essa a felicidade por nós almejar? E aqueles que não creem em nada? O que podem ter como resposta as dores pelas quais passam? E as religiões que o mundo nos oferece para que nós encontremos a resposta. E a nossa doutrina que abraçamos? Será que ela nos dá a explicação pelas nossas dificuldades, pelos nossos sofrimentos? E aí, de uma forma bem leve, as respostas, Pelo menos em relação às religiões, muitas religiões nos demonstram que essa consolação é através da adoração a Deus. Mas será que é só adorar? Nós sabemos que a lei da adoração é a primeira lei, moral da doutrina dos Espíritos.
mas sabemos que existem outras leis. As leis divinas que estão em nossa consciência. Será que o temor a Deus faz com que consigamos compreender melhor? E sabemos que muitos espíritos ainda, devido ao seu estado evolutivo, o temor é necessário. As promessas. E aí nós vamos falar da nossa doutrina, que nos mostra 3 coisas importantes. Primeiro, a justiça de Deus. A justiça de que somos irmãos e de que erramos e vamos escolher o caminho a tomar, a nos arrepender, a nos modificar e nos transformar, mostrando que todos somos iguais perante a Deus, criados simples e ignorantes e levados à nossa evolução. A doutrina também nos dá entendimento do que estamos fazendo aqui, através do nosso estudo do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, dos livros dos Médiuns, do Céu e Inferno, a Gênesis e todos os outros livros que, junto com a codificação, nos vão levar a sermos mais sábios, a termos as verdadeiras asas, né? Da sabedoria, do amor, da justiça e buscarmos compreender melhor por que sofremos, por que temos tantas dores, por que estamos passando por esses momentos difíceis, onde temos que ficar em isolamento, em convivência com nossos familiares. Tudo isso, a nossa doutrina nos auxilia a compreendermos. Então, o Espiritismo nos auxilia a corrigir o nosso caminho, como aquele jugo, né? Que é nos colocado para emparelharmos com Jesus, para buscarmos a nossa rota certa e não desviarmos dos atalhos que às vezes são mais fáceis para nós. Nos auxilia a nos renovar diariamente, a nos transformar, a mostrar que devemos buscar as nossas dificuldades, os nossos erros, as nossas emoções erradas, para nos transformar, para nos modificar. Que sempre há tempo de olharmos para dentro de nós mesmos e buscarmos estarmos de bem com a vida, sermos mais bondosos, sermos mais alegres, termos mais paciência, porque tudo isso é transformação feita hora a hora, minuto a minuto, diariamente, encarnação a encarnação, para que essa transformação nos leve à libertação. Libertação de quê? Libertação daquilo que nos prende, às vezes, ao passado desta vida ou de outras vidas, de dificuldades e erros que, às vezes, ficamos ali remoendo aquela dificuldade sem nos libertar, de vícios na nossa maledicência, vícios, às vezes vícios mesmo de guloseimas, de bebidas, de um cigarro e às vezes de vícios maiores, que vai paulatinamente nos libertar
daquilo que nos escraviza ao passado ou até ao presente desta reencarnação, onde nós podemos mudar de atitudes que às vezes tomamos e que podemos modificá-la com o nosso conhecimento, com a nossa renovação e transformação. E qual é a base disso? Qual é o ponto de apoio? A fé no futuro. Que é lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, que ele tem um texto onde fala do ponto de vista e da fé no futuro. Porque aí nós vamos entender que somos espíritos imortais, que estamos aqui de passagem, buscando paulatinamente a nossa evolução, o nosso progresso, a nossa felicidade. Esse é o nosso destino. E aí, a passagem novamente para refletirmos. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Falei no início desse nosso estudo, dessa nossa conversa, que a passagem era um pouquinho maior. E aí nós vamos tomar os verbos, que verbo é ação, verbo é movimento, desta passagem, que nos faz um convite a refletirmos o que podemos realizar. E os verbos da passagem são: vinde a mim, ir de encontro a Jesus, ir de encontro aos seus ensinamentos, porque Ele está de braços abertos nos esperando. E Ele nos aliviará. E Ele nos mostrará o consolo, porque aí, a partir do momento que nós vamos de encontro aos ensinamentos do Evangelho, a partir do momento que nós vamos aprendendo e compreendendo, tendo maior conhecimento, nós vamos nos consolando, nos aliviando e tomando o caminho certo. Então vinde, aliviarei, tomai e aprendei. Então, ir ao encontro de Jesus, ser consolado por Ele, buscar o caminho, verdade e vida e conhecer, porque conhecendo a verdade vos libertará. Então, essas são as reflexões do nosso estudo de hoje. E esse é o convite convocação, baseado no livro de Alírio, que ele nos fala de como podemos, nos modificar através das leis divinas. E esse primeiro convite é reconhecer que somos filhos de Deus e por estarmos no planeta de provas e expiações, estamos passando por dificuldades, por sofrimentos, por misérias, por decepções, por tudo aquilo que nós já comentamos, por aflições. Mas esse sofrimento é causa nossa. Não é culpa de Beltrano, de Ciclano, de Deus, do meu vizinho, do meu companheiro, da casa espírita, não. É nossa culpa. Porque nós, às vezes, tomamos o caminho mais fácil, Às vezes é mais fácil. E o caminho nos leva à dificuldade. E as nossas ações serão equivocadas. Mas, ao refletirmos, podemos reconhecer
que aquela nossa ação não foi boa, vamos nos arrepender e vamos ir ao encontro do amor incondicional de Jesus. E aí sim nos sentiremos aliviados. Então, esse reconhecimento, esse arrependimento, essa busca de cada vez sermos melhores. Porque aí nós vamos tomar a lei de amor, justiça e caridade, que é a base, né, de todas as leis divinas. Porque sabemos que a lei do amor é a mais importante. E essa é a última lei a ser estudada no Livro dos Espíritos, porque nos fala da justiça e da caridade que devemos realizar, que é o amor em ação. Como aprendizes do Evangelho, constantemente aprendendo. Não adianta sabermos todas as questões do Livro dos Espíritos, todos os capítulos do Evangelho, se nós não agirmos, não buscarmos nos modificar. E aí sim, seremos humildes, como Jesus nos disse, seremos serenos, seremos harmônicos e tornaremos a nossa vida um fardo leve de ser carregado. Não aquele peso de nos sentirmos o peso da cruz sobre os ombros. Não temos cruz, né? Nós temos as nossas dificuldades criadas por nós mesmos e nós vamos trabalhar para buscar a solução desses problemas. Então, reconhecer sem sofrimento causados pela vida que nós buscamos. E buscamos como essas ações equivocadas? Quando nos afastamos das leis de Deus. Como nos afastamos das leis divinas, que nós sabemos, pela pergunta do Livro dos Espíritos, que está gravada em nossa consciência. Se ela está gravada na nossa consciência, ao nós refletirmos, ao estarmos com a nossa consciência desperta, reconheceremos que agimos errado e que podemos nos arrepender e nos modificar. E aí, o fardo será mais leve, porque nós compreenderemos por que estamos passando por tal ou qual dificuldade, por tal ou qual dor, sofrimento, doença, decepção, mágoa e toda aquela lista que às vezes temos em nossas vidas. E tornando isso mais leve, mais suave. E aqui eu deixei para nós refletirmos uma passagem de Mateus, que às vezes a gente fica preocupado com o que será amanhã, o que vai acontecer, o que eu posso fazer, o que eu devia fazer para o dia de amanhã. Não. Ele nos diz, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então, se estivermos olhando para o dia de hoje, o que podemos fazer hoje de melhor? Qual a nossa ação hoje mais caritativa? O que eu aprendi com esse ensino, com esse estudo, que pode me auxiliar? E aí sim, nós vamos viver um dia de cada vez. Porque às vezes ou a gente está no passado ou está no futuro e nunca no presente. E devemos estar no presente. E aí, caminhando já para o nosso encerramento, Jesus disse, vinde a mim, que sou manso e humilde. E como nós vamos ao encontro de Jesus, né? Aquele verbinho que eu coloquei lá no início. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei.
que está em nossas consciências, não esqueçamos disso. É leve, é suave, pois apenas impõe como dever o amor e a caridade. Esse é o nosso aprendizado, esse é o nosso dever. Às vezes a gente fica procurando os nossos direitos, mas agora nós devemos procurar o que podemos fazer para amar o nosso semelhante, para amar aqueles que convivem conosco, às vezes, 24 horas por dia, nesses momentos de quarentena, onde temos que estar mais tempo em nossos lares, fazendo a caridade, em primeiro lugar, em nosso lar. Então, o convite é esse. É um convite de âmbito individual, porque só cada um pode realizar. A Inês vai realizar o caminho dela e cada um vai realizar o seu arrepender, o seu aprendizado, o seu conhecimento. É um recurso próprio, porque todos nós temos recursos, temos capacidade, temos a inteligência, temos que trabalhar, que é a outra lei que está na nossa consciência, a lei do trabalho, que é extremamente importante, que daí vai ter o nosso esforço e vai nos obrigar a sair daquele conforto que gostamos de ficar, né? O conforto é bom, né? Nos traz, às vezes, vamos ficar aqui, quietinho, sem buscar nada. Não, busquemos o trabalho. Porque aí nós encontraremos o nosso Salvador. Porque é um Salvador que está ao nosso lado. E que Ele está sempre nos chamando. Nós é que às vezes nos afastamos. Chamando a responsabilidade para cada um de nós, para cada um dos momentos da nossa encarnação e reencarnação. Será que nós somos verdadeiros cristãos espíritas? Ou temos sido cristãos sem o Cristo, sem os seus ensinamentos em nós? Então, devemos praticar a lei do amor, a lei da justiça, a lei da caridade. E é assim nós vamos desenvolvendo o autoacolhimento a nós mesmos para acolher os nossos semelhantes. Sentimentos básicos, né? Do nosso caminhar, do nosso ser espiritual. E aqui uma lembrança da nossa lei maior, amor, justiça, caridade, né? Esse triângulo divino. E aí, encaminhando para o nosso final, né? Tendo esse consolo para que a gente possa ir de encontro a Jesus, para compreendermos integralmente a mensagem de Jesus. Devemos aprender a decodificar, porque às vezes nós lemos um ensinamento, nós lemos uma parábola, nós lemos um versículo e aquilo nos é difícil. Mas se nós refletirmos, vamos ver que há algo para cada um de nós. Essa é a decodificação. E essa decodificação precisa de uma chavezinha para ser colocada ali, para nos auxiliar, para abrir esse conhecimento que já está conosco, mas que precisa ser melhor desenvolvido. Esta chave é a doutrina espírita, que nos mostra, né, através principalmente da lei de amor, justiça e caridade, como devemos trabalhar dentro deste mundo de provas e expiações, dessa nossa terra azul, que às vezes se encontra tão afastada dos ensinamentos de Jesus. Jesus, o mestre, Kardec, o professor. Jesus, a porta, Kardec, a chave. Esse
é um ensino de amor. Espero que nesses momentos possamos refletir sobre esta passagem de Jesus e nos sentirmos acolhidos, envolvidos, abençoados por toda essa falange espiritual que nos acompanha, querendo agradecer a oportunidade de estarmos aqui compartilhando essas reflexões. Obrigada a todos, obrigada a Maristela, e vamos para a nossa prece final. Pai de amor, justiça e caridade, misericordioso, aqui estamos, juntos, para aprender com os teus ensinamentos, a sermos fiéis à nossa doutrina, a sermos amigos, a sermos fraternos, a sermos companheiros, a sermos cristãos. Que possamos, no nosso dia a dia, praticar esses ensinamentos, mesmo que estejamos em nossos lares, sempre a como realizar uma prece, elevar o pensamento, pedir pelo nosso planeta, pelos nossos governantes, pelo nosso mundo. Pedir por toda essa natureza que nos envolve, que nos fala sobre Deus aos nossos corações. Agradecer, Senhor, por estarmos aqui, dividindo com vocês estes ensinos que nos deixaste, Mestre amigo, e que a doutrina nos mostra como sermos melhores, como sermos cristãos espíritas no nosso dia a dia. Graças a Deus. O meu muito obrigado e me desculpe. Às vezes é muito mais fácil nós falarmos com as pessoas presentes. Falar por uma tela é um pouquinho mais difícil. Espero que eu tenha trazido a vocês, né, essas reflexões que Jesus nos deixou. Muita gratidão a vocês do Centro Espírita Átmos. Até mais, até uma próxima, se Deus assim permitir. Passe a transfusão de energia, alterando o campo celular. Faça uma prece ao receber. Esta bênção serve para curar. Socorro fraterno de irmão. Jesus também pôs as mãos, curava de longe sem sequer tocar, doava energia e bem-estar. Passe é fluido e